Olá pessoal, e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a receita desse bolo manjar de coco, que é um bolo que fica muito bom, fica muito saboroso. Vou dar várias dicas durante o vídeo que são muito importantes na hora de preparar e montar esse bolo. Até porque eu fiz algumas mudanças, né, na receita original do manjar para poder fazer esse bolo. É um bolo fácil, mas tem algumas técnicas diferentes do que eu já trouxe aqui. Também, pessoal, vou dar uma dica legal para vocês que estão iniciando e ainda não têm algumas coisas, alguns utensílios de confeitaria, vou dar uma dica. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, porque toda semana eu trago uma receita diferente aqui para vocês. Já deixa o seu like no vídeo, então vamos para a receita? Então eu vou começar pelo recheio do bolo. Esse recheio de coco, eu vou mostrar para vocês que eu coloquei aqui em uma panela 395 gramas de leite condensado, uma latinha de leite condensado, eu estou utilizando o integral, 8% de gordura. Logo na sequência eu vou incluir com esse leite condensado 20 gramas de amido de milho, que vai ser mais ou menos aí 2 colheres de sopa. Misturo muito bem esses dois. Primeiro, o fogo ainda está desligado. Pessoal, vou deixar todos os ingredientes anotados na descrição do vídeo para vocês. Na sequência, vou adicionar também 100 ml de leite de coco, que é o leite de coco, pode ser metade daquela garrafinha ou metade da caixinha. A outra metade eu vou utilizar para fazer também a calda. Em seguida, vou incluir 220 ml de leite. E agora sim, 400 gramas de creme de leite de caixinha. Aqui eu estou utilizando 2 caixinhas de creme de leite. Precisa ser o creme de leite com no mínimo 17% de gordura. E agora vou adicionar 100 gramas de coco ralado seco, de preferência não adoçado. Eu misturei aqui o coco, metade eu coloquei um coco ralado mais fininho e o coco ralado em flocos um pouquinho mais grosso. Mas pode ser, é porque eu tinha metade de um, metade de outro, mas pode ser o ralado em flocos ou ralado mais fininho, não tem problema. Misturo bem esses ingredientes aqui na panela e agora sim vou ligar o fogo no início, fogo médio. Para esses tipos de recheio, o ideal é sempre utilizar uma panela com fundo mais grosso, para não correr o risco de queimar também. O recheio ele começa a engrossar. Pessoal, então no momento em que o recheio ele começa a criar essas bolhas, está fervendo, umas bolhas mais grossas, ele fica mais grosso. Então aqui eu abaixo o fogo, continuo mexendo, espero mais em média aí uns 5 a 6 minutos depois que ele ferveu e engrossou. Mexo sempre, este é o ponto correto. Ele tá bem grosso, depois de frio ele engrossa mais ainda. Então, vou transferir para um outro recipiente para poder esfriar, usar o recheio totalmente frio. Vou pesar também para vocês verem o quanto rende esse recheio. Eu não estou considerando essa travessa para pesar, eu zerei, eu só estou considerando o recheio mesmo. Então, o peso final dele vai ser mais de 1 quilo, vai ser 1 quilo 135 gramas. Vou cobrir com plástico em contato, esse plástico aqui é próprio para alimentos que eu uso. E vou reservar, você pode deixar em temperatura ambiente ou também na geladeira. Agora eu vou para a parte do recheio ou a calda de ameixa. Para essa receita eu vou utilizar 120 gramas de ameixas secas, sem caroço. Essas ameixas são fáceis de serem encontradas para comprar. Encontre em supermercados ou a granel em lojas de produtos naturais. Pessoal, eu cortei essas ameixas em pedaços pequenos. Então, agora reservo, cubro o reservo e vou para
a parte da calda. O que eu vou fazer? Em uma panela, eu vou colocar uma xícara de açúcar, um total de 180 gramas de açúcar. Vou ligar o fogo aqui, o fogo precisa ser bem baixinho mesmo, e vou deixar derreter esse açúcar aos poucos, com fogo bem baixinho, para não correr o risco de queimar ou escurecer demais esse caramelo e ficar amargo. É rápido esse processo aqui, não demora. Então, eu não preciso ficar mexendo o tempo todo, mexo de vez em quando. Percebe que começa a formar um caramelo com o açúcar. Não tem problema, pode ir mexendo esse açúcar, o fogo bem baixinho. Vou mexendo, depois que desmanchou os torrões de açúcar, eu vou desligar o fogo. Fica assim. E agora eu vou adicionar 120 ml de água quente. Eu desliguei o fogo um pouco para não espirrar demais, e água quente também ajuda a não espirrar muito. Depois que eu adicionei água quente, eu vou esperar desmanchar aqueles torrões também de açúcar, é rápido. E vou adicionar as ameixas que eu havia cortado, picado, deixado reservado. Aqui eu voltei a ligar o fogo baixo. E vou deixar aqui, pessoal, por mais ou menos uns 4 minutinhos. Agora, uma dica para esse caramelo, para essa etapa, é o seguinte. Em um outro recipiente separado, eu coloquei 10 gramas de amido de milho maisena com 100 ml de água e misturei. Que vai ser aí uma colher de sopa cheia de amido de milho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou jogar essa misturinha aqui na calda. Eu desliguei um pouquinho só enquanto eu fazia essa misturinha. E vou adicionar aqui, ligo aqui o fogo novamente rapidinho. Fogo baixo. Você percebe que já vai começar a mudar de cor. Depois que ferver novamente, deixa mais uns 4 minutos, tá? Essa técnica de colocar o amido no caramelo vai deixar a calda brilhosa, mais brilhosa, e uma consistência que não é nem muito fluida, muito rala, e nem muito grossa também. Que vai ser ideal, vai ser uma combinação ideal para o recheio do bolo. Depois que esfriar, eu vou mostrar para vocês que a consistência dela vai ficar até mais grossinha também. Não fica com nenhum gosto de amido, é apenas para dar mais textura e brilho na calda de ameixa. Cubro e reservo. A próxima etapa, a massa, pessoal, eu já tenho a receita aqui no canal, vou deixar o link no primeiro comentário fixado dessa massa, que é uma massa coringa que eu uso para vários bolos, que é uma massa que não vai nenhum tipo de gordura, é muito boa. Vou deixar para vocês aqui no comentário e na descrição. Recheio de coco pronto, já frio. Ele vai ficar nessa consistência. Aqui, essa consistência está em temperatura ambiente. Na geladeira, ele fica ainda mais firme. Agora, o recheio de ameixa com a calda também já esfriou. E olha como fica a consistência. Não fica aquela calda muito líquida e nem muito grossa também, fica muito bom. A calda que eu vou utilizar para umedecer esse bolo é bem fácil também. Eu vou utilizar aqui 50 ml de leite condensado que eu coloquei nessa garrafinha. Vou adicionar aqueles 100 ml de leite de coco que havia sobrado do recheio. E mais 200 ml de leite, ou pode ser água filtrada também. Misturei muito bem. Agora sim, eu vou começar a montar esse bolo. Eu utilizo esses plásticos, que é tipo uns saquinhos que compra próprio para alimento.
eu abro esses saquinhos e forro a forma. É a mesma forma que eu usei para assar o bolo, a forma de 20 centímetros de diâmetro por 10 de altura. São esses saquinhos, eles vêm assim, que eu compro próprio para confeitaria mesmo. Pessoal, então eu começo a montagem do bolo, coloco o primeiro disco de massa, acerto aqui na forma e vou umedecer. Essa calda tá até um pouquinho mais grossa, tá até difícil de sair nesse chuveirinho aqui, mas é por conta do leite de coco que fica um pouquinho mais grossa. Então, a quantidade correta de calda, eu vou usar um total de calda para esse bolo de 300 ml. Uma dica que eu vou dar importante agora para vocês é o seguinte: vocês, antes de colocar aquela calda de ameixa com o caramelo, eu vou fazer uma fina camada de recheio de coco primeiro, porque eu não quero que aquela calda fique em contato com a massa. Então, o que eu faço? Fiz aqui uma fina camada de recheio de coco com a colher mesmo, umas 4 colheradas cheias aqui. Acertei bem. E depois eu coloquei o recheio de coco num saco de confeitar, cortei a pontinha. E fiz essa contenção, esse murinho aqui, essa cinta, para poder colocar a calda. Para que essa calda não corra o risco de vazar também, é importante a montagem assim. Saco de confeitar, pessoal, encontra muito facilmente em qualquer loja de artigos para festa, na internet. Então, agora sim eu vou colocar o recheio de ameixa, essa calda. A quantidade que eu vou colocar não é muita. Em média, 200 gramas, aí 250 de recheio de ameixa. E agora sim, volto com a outra camada de recheio de coco, aqui com a ajuda do saco de confeitar. Acerto. Pessoal, o recheio de coco, eu vou usar ele todo nesse bolo, não vai sobrar. Só vai sobrar um pouco de ameixa. Então, venho com a segunda camada de massa, que é sempre aquela camada do meio mesmo do bolo. Dou uma leve pressionada, bem de leve, e umedeço novamente. Novamente com uma fina camada de recheio de coco para selar essa parte da massa. Vocês percebem que não é muito. Agora, novamente, faço essa cinta de contenção com o próprio recheio de coco mesmo, como eu já fiz. É uma cinta de contenção não muito grossa, ela é fina aqui, porque não é muito recheio de ameixa, tá? Então, percebe que não é aquela calda que fica escorrendo demais, sabe? Ela fica um pouco mais consistente. Agora, novamente, com o recheio de coco. Então, pessoal, só lembrando que o vídeo da massa vai estar aqui na descrição do vídeo para vocês e no primeiro comentário fixado também. Acerto, porque também se eu fizer aqui a massa, tudo fica muito longo, já tá longo, vai ficar mais longo ainda. A última camada de massa eu umedeço aqui na parte de cima e viro. Eu faço essas leves pressionadas para acertar a massa. E umedeço mais um pouco na parte de cima. Essa calda, ela fica um pouco mais grossa, dá a impressão que é muita calda, mas não, é porque é uma calda um pouco mais grossa. Então, cubro bem esse bolo, levo para a geladeira por no mínimo 6 horas, ou de preferência de um dia para o outro.
Para cobrir esse bolo, eu vou usar chantilly mesmo, mas você pode utilizar merengue suíço, que eu já tenho aqui no canal, ou uma outra cobertura da sua preferência. Eu estou utilizando 200 ml de chantilly gelado batido. Eu bati o chantilly e depois eu vou hidratando com um pouquinho de água filtrada ou um pouquinho de leite condensado para que ele fique um pouco mais fluido, mais fácil de espalhar no bolo. Mas aqui eu não vou hidratar muito porque também eu vou fazer uma decoração com coco ralado nas laterais. Misturo bem. E agora o bolo ele tá já pronto para cobrir, já ficou esse tempo na geladeira. Vou retirar aqui da forma, vou desenformar. Pessoal, vou dar uma dica para vocês, para quem não tem essa bailarina giratória de bolos, que às vezes a pessoa está começando não tem, e se você tem micro-ondas, você pode fazer o seguinte, improvisar, pegar aquela pecinha do micro-ondas, o prato, mais as rodinhas, e improvisar uma bailarina. Ela não é de girar muito, mas ajuda bastante para quem está começando, para poder decorar o bolo, aplicar o chantilly. Aí eu coloquei esse tapetinho, que é um tapetinho de borracha, mais o prato do bolo cake board. Viro. Vou mostrar para vocês que dá para aplicar o chantilly aqui, girar um pouco. E dá certo sim. Se você está começando e quer fazer bolos aí para sua família, ou até mesmo para vender, e ainda não tem todos aqueles itens, principalmente a bailarina, então dá para improvisar algumas coisas. Retirei o plástico do bolo, olha como que fica o recheio firme. E o bolo fica estruturado. Então, eu vou agora aplicar o chantilly no bolo, nessas laterais aqui. Eu coloquei no saco de confeitar, porque eu vou mostrar para vocês que dá para girar aqui com esse prato. Passo primeiro por toda a lateral do bolo, o chantilly. E vou girando. Coloquei um pouco aqui na parte de cima. Você pode usar até essas espátulas de pegar bolo para poder alisar. Aliso primeiro na parte de cima o chantilly. E nas laterais eu vou alisar com essa espátula degrau, que é uma espátula que você encontra facilmente também, é uma baratinha. E dá até para usar também essa espátula reta. Alisei aqui um pouco na lateral e na parte de cima, limpo o prato. Agora sim, pessoal, eu vou colocar por toda a lateral do bolo coco ralado seco. E com a ajuda de um pincel de silicone, eu retiro os excessos aqui do prato e ajudo também a deixar mais retinho e acertar esse coco nas laterais, passando bem delicadamente o pincel de silicone. Agora, aqui em cima, eu vou utilizar um bico perlê, mas vocês podem fazer só com um saco de confeitar mesmo. Faz esses pinguinhos assim, aperta, pressiona, solta. Por toda a volta do bolo. Embaixo eu vou fazer também, mas eu vou fazer menor. Feito isso, então, agora sobrou um pouquinho daquela calda de ameixa. Eu vou fazer uma decoração aqui bem simples mesmo. Coloco um pouquinho da calda em cima. Vou espalhando com a ajuda de uma colherzinha menor. Para dar um efeito aqui diferente em cima. Faço assim, dou umas leves batidinhas. E vai ficar nesse efeito aqui em cima do bolo. Também vou colocar alguns pedacinhos de ameixa. A decoração é totalmente opcional, você pode improvisar da maneira que você achar melhor, ou a cobertura pode ser uma outra que você queira.
Pessoal, esse bolo ele vai render aí mais ou menos por umas 15 pessoas. A validade é de até 6 dias na geladeira e não pode congelar esse bolo por conta do amido de milho. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!